Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, vou falar um pouquinho sobre o livro das EBDs. E na lição 5, na lição de número 5, ele vai estar falando, dando um subsídio para os irmãos sobre o subsídio vai ser sobre o casamento de Ruth e Boaz, a emissão da família. Vai ser a lição 5, que vai ser ministrada no próximo domingo, dia 4 de agosto, tá bom? Então, vou fazer para o irmão a leitura do livro, que primeiro eles fazem esse livro e depois, em cima do livro, eles desenvolvem todo o cronograma da revista, tá bom? Então, o livro está de uma forma bem completa, que vai ser um subsídio, né? Um complemento por irmão que ministra a aula, o irmão que participa da EBD, para ter uma complementação, tá bom? Então, vamos à leitura. Capítulo 5, o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Vamos para a introdução. Muito antes do rei Lemuel escrever acerca da mulher virtuosa em Provérbios 31, 10 até o 31, Ruth recebeu de Boaz esse honroso reconhecimento, que aliás não era individual, mas coletivo. Toda a cidade de Belém testificava o caráter elevado e a fibra moral de Ruth, certamente corroborados pelo testemunho de sua sogra, Noemi, a quem coube relatar os fatos ocorridos em Moabe, descrevendo a conduta da jovem moabita. É essa mulher que Boaz logo tomará em casamento, fazendo com que uma história que começou com fome e mortes termine com duas grandes celebrações: o casamento dele e de Ruth, e o nascimento do filho do casal, Obed, o avô de Davi. Uma verdade bíblica fundamental aprendemos com o exemplo de Noemi, Ruth e Boaz. Deus tem bênção para todos, mas só alcançarão essas bênçãos os que confiam nele e seguem a sua direção, e não a lógica humana, mesmo não sabendo o que lhes reserva amanhã. Essa é a verdadeira fé. Hebreus 11:1. Irmãos, agora vamos à leitura do tópico 1, que vai tratar o compromisso de Boaz com Ruth. No lugar da bênção. O período da colheita da cevada e do trigo havia terminado. Não havia mais o que Ruth fazer nos campos de Boaz. O processo agora consistia no empilhamento de feixes dos grãos colhidos em posição vertical para secar, e depois o joeiramento, o processo de remoção da palha, que era feito na eira, conforme Imalchi e Wilson, 2020, página 565. Vamos ler uma indicação aqui do autor. Quando a possibilidade de recolher diminui com a construção da temporada da colheita de grãos, Noemi instrui Ruth a fazer com que ela aproxime-se de Boaz, que está joeirando cevada na eira da tardezinha e à noite. Na região montanhosa de Judá, a brisa da terra e do mar soprava previsivelmente no final da primavera e início do verão. Na época da colheita de grãos, o método de debulha do material colhido não é mencionado. O povo da tribo de Judá empregaria os casos de animais de tração e manguais para quebrar as espigas e espiguetas das cabeças e para bater e separar as cascas das sementes. No joeiramento feito por Boaz, o material debulhado era lançado ao ar, previsivelmente em movimento, que soprava contra o vento e as cascas quebradas e outros pedaços de palha, enquanto os grãos mais pesados caíam nas proximidades. Como pode ser conferido em Salmos 1:4. Rapa Gower
2021, página 96, diz que o joelhamento costumava ser feito com o uso de um garfo de 5 pontas, chamado de peneiro, e uma pá, chamada de pá de joeirar. O garfo era usado primeiramente colocando-o no monte e atirando a mistura de grãos e palha para o ar. O grão mais pesado caía, enquanto a palha era soprada pelo vento. Gower acrescenta que quando o que restava era pequeno demais para ser apanhado pelo garfo, a pá era usada com o mesmo propósito. Quanto às características da eira, escreve Gower. A eira podia ser qualquer superfície dura, compactada, podia ser de pedra amaciada, como era provavelmente a eira de Ornã. O Jebuseu, em 1 Coríntios 21, 18, 26, ou de terra compactada. As eiras de terra eram muitas vezes cobertas de grama e acabavam sendo um lugar ideal para armar uma barraca. Estas eram chamadas de eiras de verão. No caso da eira de Boaz, parece ser mais rústica, pois ele deitou-se aos pés de um monte de cereais e não numa barraca. O que parece estar mais consentâneo com a descrição feita por Imauche e Wilson, que se referem simplesmente a um local elevado, aberto ao vento, próximo dos portões das cidades, já que, naturalmente, as fazendas israelitas ficavam do alto de fora das muralhas das cidades ou aldeias, onde, infelizmente, eram vulneráveis a saqueadores durante a época da colheita. Isso pode explicar, inclusive, o fato de Boaz ter se deitado junto ao monte de cereais. A iniciativa de Noemi. Enquanto todo esse processo agrícola ocorria na eira, Ruth permanecia em casa, servindo a Noemi e obedecendo-lhe em tudo. O seu lema era: tudo quanto me disseres farei. Ruth teve oportunidade fora de casa, mas não se aventurou por parte alguma, como se fosse autônoma e independente. Não buscou falsas liberdades, permaneceu em casa, obedecendo à sogra, inclusive no processo de aproximação de Boaz, a quem logo se submeteria como esposa. A exemplo de Ruth, portanto, é altamente inspirador para as mulheres cristãs de todos os tempos por indicar o caminho de bênção para a mulher, respeitando o processo. A lealdade e sujeição de Ruth fortaleceram os desejos de Noemi de vê-la casada novamente. Ter um novo lar era fundamental para a felicidade e segurança da jovem moabita. Fim da colheita, os cereais eram levados à eira. Noemi soube que Boaz faria aquele trabalho naquela noite. Era uma grande oportunidade para Ruth aproximar-se e expressar o seu interesse em ser remida. Noemi orientou Ruth para que esta se preparasse honrosa e adequadamente para o encontro, perfumando-se e vestindo sua melhor roupa. É certo que a confiança de Noemi não estava no poder de atração de Ruth. O mais nobre na mulher são as suas virtudes interiores e não arranjos e enfeites, como assinala Hernandes Dias Lopes. 2007, página 107. Vamos ler? As virtudes de Ruth são mais destacadas que os seus dotes físicos. A base de um casamento feliz não é a beleza física, que acaba com o passar dos anos. As rugas chegam, os cabelos ficam brancos, o nosso vigor murcha com uma flor e a exposição do calor do sol. Mas a beleza interior resplandece ainda mais, conforme pode ser dito, conforme assinalada em Hernandes Dias Lopes, 2007, página 107.
Continuando a leitura, no caso de Ruth, o seu cuidado estético era bem simples, porém necessário. O fato de as virtudes interiores serem mais importantes não implica negar o valor estético e do belo. Não se pode radicalizar. Assim como a santidade não exclui a ternura, também não despreza a beleza nem o uso de cuidados cosméticos, desde que em pureza e moderação. É sempre recomendável ter equilíbrio em tudo, primando sempre por uma renúncia amorosa para evitar prejuízos espirituais para as comunidades de fé. Agradar a si mesmo e causar escândalo é pecar contra o corpo de Cristo. Coragem e descrição. Uma das características de Noemi, que não pode ser esquecida, é o de educadora. Ela soube transmitir profundos ensinamentos espirituais, morais, sociais e culturais para Ruth. O seu conselho em relação aos encontros com Boaz exigia de Ruth coragem e muita discrição. Ela deveria chegar à eira sem ser notada, esperar Boaz deitar-se, descobrir-lhe os pés e deitar discretamente. Boaz saberia o que fazer quando notasse a sua presença. Isso demonstra que esse era um costume conhecido na época. Boaz estendeu-lhe a capa. Significaria compromisso de casamento. Em Ezequiel 16:8, a prática é mencionada como metáfora, representando o compromisso de Deus com Israel. Segundo Leon Morris, página 273, a colocação do manto sobre uma viúva era maneira de pedir em casamento. Entre os primitivos árabes, Ian M. Dugushi, 2016, página 173, entende que a prática era mais ou menos equivalente a dar um anel de noivado na nossa cultura. A Ren W. Wesber, 2006, página 189, afirma, vamos à leitura. Estender a capa significaria reivindicar essa pessoa para si. Ezequiel 16:8. 1 Reis 16:9. Especialmente pelo casamento. A palavra traduzida por capa também significa asa. Ruth havia se embriagado sobre as asas de Deus Jeová. E logo estaria sobre as asas de Boaz, seu esposo amado. Continuando a leitura. Sobressai no texto a pureza tanto de Ruth quanto de Boaz. Por volta da meia-noite, Boaz acorda assustado com uma mulher deitada a seus pés e pergunta: quem és tu? Orientada por Noemi, Ruth identifica-se, lembra-lhe a condição de remidor e pede que estende sobre ela a sua capa. Como Noemi disserá, Boaz realmente entendeu a mensagem. Quando ao gesto de Ruth, que poderia parecer inadequado para uma moça, especialmente pela honra e local, Boaz soube reconhecer a pureza de sua intenção, ressaltando a sua excelente reputação de mulher virtuosa. O histórico de Ruth fazia-lhe confiável. Assim, a afirmação de Boaz pode ter tido o sentido de dizer: eu compreendo teu gesto e tuas intenções. Fique tranquila. Tudo farei para que esta tua bendita iniciativa dê certo. Boaz ficou exultante, demonstrando interesse por Ruth. Ela era de fato ele era de fato um parente remidor, mas havia outro mais chegado que tinha a prioridade de remissão. Era preciso aguardar respeitando o processo. O caráter santo de Boaz e Ruth novamente se manifesta. Sem qualquer contato íntimo, ela passou a noite deitada aos seus pés e saiu logo cedo, para que não fosse percebida. Mesmo perto, uma bênção pode ser perdida se não soubermos esperar o tempo certo, respeitando o processo correto. Boaz reconheceu que havia um parente mais chegado, a quem precisasse dar a
preferência de remissão. Um homem ético sabe respeitar o direito alheio. Irmãos, vamos agora à leitura do tópico 2, o casamento entre Ruth e Boaz. Concluindo o negócio. O casamento é uma instituição divina fundamental para a solidez da família, da igreja e de toda a sociedade. No Antigo Testamento não havia idade mínima para casar-se. Contudo, era comum que o marido fosse mais velho do que a esposa quando se casasse, como no caso de José, que tinha 30 anos, e Isaac, que tinha 40 anos. O casamento era arranjado pelos pais. Se a moça não tivesse pai, ou seu irmão poderia agir em seu favor. Embora não fosse essencial, o consentimento da noiva era por vezes solicitado, como no caso de Rebeca. Quando Ruth, cabia mesmo a sua sogra tomar a iniciativa, como já visto. Depois do encontro de Boaz, Ruth retornou para Noemi e narrou tudo o que acontecerá. A sogra logo percebeu que o negócio estava dando certo. Certamente, a essa altura, Ruth demonstrava alguma emoção, talvez certa ansiedade. Por isso, Noemi lhe disse: sossega, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. De fato, o interesse de Boaz por Ruth e o compromisso que fez com ela levou a tomar atitude que faltava no mesmo dia. Boaz demonstrou ser um homem de atitude, como se esperava de todo homem, principalmente daquele que aspira ao casamento e à constituição de família. O natural é que toda mulher espere casar-se com um homem que seja líder, que expresse virilidade, uma das características da masculinidade que, como afirma o pastor Douglas Baptista, não se restringe apenas à capacidade de realizar o ato sexual, mas também é sinônimo de vigor físico e força moral. Tudo isso, como aponta Baptista, é visto na expressão bíblica: esforça-te, pois é-se homem. A força moral de Boaz foi demonstrada no seu autocontrole, não tocando em Ruth na noite anterior. E agora se mostraria presente também na forma como conduziu todo o processo de definição do resgate da Moabita. Todo homem deve ser preparado para tomar iniciativas na vida, principalmente quando o assunto é casamento e vida conjugal. A liderança masculina pressupõe atitudes, amor, responsabilidade e honra à mulher. Como vaso mais fraco, a Bíblia não aprova nem o feminismo, nem o machismo, o resgate e a lei do levirato. No capítulo 4, já vimos com um pouco mais de detalhe a instituição da figura de Goel, o resgatador. Ocorre que no caso de Ruth e Boaz, operava-se também a lei do levirato acerca dela. Vaux afirma que são muitas as discussões quanto ao seu significado em diferentes civilizações antigas, sendo que em algumas estaria ligado a uma preocupação de continuidade de culto dos antepassados. Contudo, como observa Vaux. Vamos à leitura. O Antigo Testamento dá uma explicação que lhe é própria e que parece suficiente. A razão essencial é a de perpetuar a decência masculina, o nome, a casa, e é por isso que a criança, provavelmente só a primeira, de um casamento levirático, é considerado filha do falecido. Não é somente um motivo sentimental, é uma expressão da importância dada aos laços de sangue. Uma razão concomitante é a de evitar a transferência de bens da família. Essa consideração aparece em Deuteronômio 25:5, que põe como condição o levirato que os irmãos vivam juntos.
E na história de Ruth, ela explica que o direito de resgate da terra esteja ligado à obrigação de casar-se com a viúva. Continua a leitura. Ambas as instituições exigiam publicidade, o que revestiria de maior importância ainda no caso de Boaz, que pretendia assumir a condição de Goel e Levi, mesmo não sendo parente mais chegado. Assim foi logo à porta da cidade e ali se assentou, na expectativa de encontrar o remidor. As cidades antigas tinham espaços públicos para assuntos de interesse comuns ou particulares que precisavam de publicidade, com a formalização de contratos que podiam ser escritos ou orais, estabelecido diante de testemunhas em um espaço aberto, à porta da cidade, como no caso de Belém. Boaz assentou-se ali e logo viu o remidor, que ia passando, certamente por mais um ato de providência divina. Boaz convidou-o e trata do assunto que o inquietava, o resgate de bens de Elimeleque e o casamento com Ruth. Para a devida publicidade, chamou 10 homens importantes da cidade, os quais o texto identifica como anciãos, significando provavelmente que pertencia a uma espécie de conselho municipal, que Vaux afirma que existiam nas cidades hebraicas e são citados em Deuteronômios. João Alton afirma que os líderes geralmente eram chefes de clãs ou das famílias, que serviam como governantes da cidade e cuidavam das questões jurídicas e legais. Aqui não se trata de um julgamento, mas esses líderes iriam supervisionar a negociação para assegurar que tudo seria feito de acordo com a lei e costumes, e também serviriam como testemunhas. Em princípio, o remidor aceitou adquirir as terras. Boaz informou então que o resgate incluía o dever de casar-se com Ruth, nos termos da lei do levirato, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. A aplicação das duas leis a esse caso certamente se deu porque a aquisição das terras sem o casamento da viúva não faria com que os bens ficassem na família de Elimeleque. Assim, o resgate deveria ser acompanhado do casamento sob a lei do levirato. O remidor desistiu, alegando motivos econômicos. Ele aplicaria recursos em terras que não seria da sua própria família, e sim dos sucessores de Elimeleque, como observa Alton. Se o parente precisasse casar com Ruth, se ela tivesse um filho, este seria o herdeiro da propriedade da família de Elimeleque. Nesse caso, o direito usado para resgatar a terra não seria um investimento, mas uma redução dos bens da família. Em vez de permitir que ele aumentasse a propriedade, seu direito seria o gasto em uma causa caridosa. Além disso, ele também teria outros gastos, tendo de sustentar Noemi, Ruth e os possíveis filhos desse casamento. E ainda haveria a possibilidade de que os filhos de Ruth reivindicassem uma parte da herança que pertencia aos filhos que ele já tinha. É bastante provável que ele fosse casado, e dessa forma, o impacto econômico que o resgate de Ruth traria à sua família deve ser pesado em sua decisão. Continuando a leitura, quando Boaz pode ser que fosse um solteirão, pois o texto não fala em ponto algum de que tivesse família. De toda a sorte, o parente remidor mais chegado deixou de entrar para a linhagem do Messias por causa do apego que tinha seu patrimônio. Pertencer à genealogia do Salvador do mundo era, sem dúvida, a maior oportunidade de sua vida. O registro público. Seguindo mais um dos costumes da época, a transferência de direito do resgate foi selada com o remidor descalçando o sapato e entregando a Boaz.
Isso funcionava como uma espécie de registro público que, como explica Vaux. Antigamente, a transferência de propriedade era ratificada por uma ação simbólica. Segundo Ruth 4:7, o costume antigo de confirmar uma transação era esta: uma das partes tirava sua sandália e dava à outra. Esse gesto realizado diante de testemunha significava a desistência de um direito. Assim, o primeiro Goel de Noemi renuncia ao seu direito de preferência de compra em favor de Boaz. O cunhado que recusa a obrigação moral do levirato é descalçado, e com isso fica desapropriado do direito que tinha a viúva de seu irmão. O calçado parece ter servido de instrumento probatório nas transações imobiliárias. Em Salmo 60:10 e também 108:10, sobre Edom atirarei a minha sandália, significa uma tomada de posse. Não somente o ato negocial, envolvendo a renúncia do parente, mas chegando a uma condição de resgatador, como também o casamento entre Boaz e Ruth, ocorreram sob testemunho a confirmação pública, e a confirmação foi uníssona. Ruth foi acolhida na comunidade de Israel com as mais elevadas honras. Só um momento, irmãos, antes da leitura do tópico 3, tomar uma aguinha. Só um momento. Irmãos, retomamos leituras do tópico 3, onde vai falar a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. O nascimento de Obed. Consumado o casamento, Boaz estava plenamente legitimado para unir-se a Ruth e tê-la por mulher. É de grande valia saber esperar o tempo para a assunção das bênçãos que Deus tem para nós. Por um ato de providência divina, o Senhor lhe deu conceição. E Ruth teve um filho. Não se sabe por qual razão Ruth não ficou grávida quando do seu primeiro casamento. Se era estéril, o que não sabemos. Um grande milagre foi esperado para o nascimento de Obed. De qualquer sorte, a geração de uma vida é dádiva de Deus, ato exclusivo de seu poder. Deus tem um propósito para todas as pessoas. Não cabe ao homem, sob nenhuma hipótese, interromper uma vida humana em qualquer que seja a fase. O valor da maternidade naqueles dias ficou bem evidenciado para a efusiva manifestação da alegria das mulheres. A maternidade é mesmo motivo de muita celebração. É simplesmente trágico assistir em nossos dias a tanta rejeição a filhos e uma profunda depreciação da maternidade. Fruto também da ideologia feminista, que vê no lar um ambiente de opressão e limitação dos direitos das mulheres. Embora se invoquem tantas razões sociais e econômicas para essa mudança paradigmática e de valor, não nos esqueçamos de que nos pauta por quaisquer fundamentos extra-bíblicos equivale a negar o valor atemporal das Escrituras, caindo no liberalismo teológico de que já trataremos nesses capítulos. A euforia das mulheres de Belém, como o nascimento do filho de Ruth e Boaz, deveu-se também ao fato de que elas entenderam como Deus estava agindo em favor de Noemi.
Antes, amargurada e acreditando estar sob o castigo divino, a viúva de Elimeleque recebeu uma renovação na vida. E teria agora alguém que cuidaria dela na sua velhice. Era o começo de uma nova fase na vida de Noemi. Como analisa Walton. O texto sugere que o filho levantaria o ânimo de Noemi e a consolaria. Após a perda do marido e dos filhos, de fato, os netos enchem os avós de alegria e orgulho. Neles, os idosos projetam o prolongamento da vida, recebem novo ânimo e encorajamento. É uma nova fase de recompensa por terem tido filhos e dedicando-se a eles. Boaz, um tipo de Cristo. Se Noemi, Ruth e Orfa não se casassem com alguém da família de Elimeleque, a linhagem ancestral de Davi teria sido interrompida. Noemi já não tinha idade para gerar filhos. E órfão voltou para Moabitas. O Deus eterno dirigiu a vida de Ruth por um caminho de renúncia, amor, pureza e muita submissão. Ela encontrou-se com Boaz, um tipo de Cristo, nosso Redentor eterno. Nas palavras de Suzane S. J. Moreira, o amor de Boaz simboliza o amor de Jesus por todos nós, um amor sem acepção, um amor que não julga os nosso passado, mas que já perdoou e pagou todas as nossas dívidas, um amor redentor que muda a história. Irmãos, vamos à leitura da conclusão. Ao concluir o estudo do livro de Ruth, podemos afirmar que duas palavras servem para resumir a sua mensagem: providências e redenção. O Deus de providências guiou a vida de Noemi e Ruth, providenciando o remidor de que tanto precisavam. E Ruth não apenas foi remida, como também entrou para a genealogia do Redentor da humanidade. Ao lado de Tamar e Raabe, a história de redenção dessa moabita é mais uma eloquente prova de que o plano de Deus sempre foi alcançado a todos, judeus e gentios. Esta é a essência do Evangelho, poder de Deus para salvar de todos aqueles que crêem, primeiro dos judeus e também do grego. Oremos para que o Senhor nos encha de graça para a proclamação da boa nova, anunciando o amor divino que redime a todos que creem no Redentor divino humano, Jesus Cristo, o Salvador dos homens. Amém? Irmãos, quero agradecer, saudar a todos capazes do Senhor Jesus, agradecer mais uma oportunidade, mais um dia de vida aí, poder estar proporcionando com saúde aí a leitura do subsídio bíblico do livro da EBD, da CPAD. Amém, irmãos? Então, qual o intuito? Novamente, qual é o intuito do vídeo? Muita correria da vida dos irmãos. Muitos irmãos que participam da EBD não têm tempo de fazer uma leitura. Muitos deles não conseguem nem o acesso ao livro. Às vezes tem só acesso à revista e mesmo a revista não conseguem ler. Então, trazendo para os irmãos aí uma leitura rápida, uma leitura dinâmica, certamente aí ficou entre os 15 a 30 minutos aí de vídeo. Tá bom, irmão? Separar um momentinho lá do almoço para fazer. Aí temos o quê? Vai ser ministrado no dia 4 de agosto, né? Aí tem um tempinho, 5, 10 minutos aí por dia, dá uma assistida no vídeo aí e você vai agregar mais conhecimento. Tem a necessidade de você fazer a leitura antes, fazer a leitura das questões, fazer a leitura do livro, para que você absorver no dia mais conhecimento. Tá bom, irmãos? A paz do Senhor Jesus a todos.